Na década de 1970, a União Soviética era movida por um objetivo: mostrar ao mundo a sua força. A nação estava determinada a provar que seu modelo de sociedade e governo era superior e que seu poder não se limitava apenas ao campo militar. Não só força militar, mas também industrial e tecnológica. A União Soviética queria ser vista como uma potência em todos os aspectos, desde a produção de aço até a exploração espacial. E que jeito melhor de mostrar isso do que construindo a usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia? A construção dessa usina era um projeto ambicioso, destinado a ser um marco na história da engenharia soviética. Com seus 4 reatores RBMK-1000, a usina era o suprassumo da engenharia soviética, um símbolo de progresso e poder, pronta para abastecer uma região inteira. Cada reator tinha a capacidade de gerar uma quantidade imensa de energia, suficiente para iluminar cidades inteiras. Era a menina dos olhos da União Soviética. A usina era frequentemente destacada em propagandas, representando o auge da inovação e do desenvolvimento soviético. Os trabalhadores, altamente qualificados, sentiam orgulho do que construíram. Eles eram vistos como heróis nacionais, contribuindo para o futuro brilhante da nação. E a comunidade ao redor da usina? Pripyat, a cidade construída para abrigar os trabalhadores da usina e suas famílias, era um exemplo de planejamento urbano soviético. Essa comunidade vibrava, crescia, florescia na sombra da promessa de um futuro brilhante. As ruas estavam sempre cheias de vida, com crianças brincando nos parques e famílias desfrutando de atividades culturais. Mal sabiam eles que essa maravilha tecnológica se tornaria um exemplo cruel dos perigos da arrogância e da complacência. A confiança cega na infalibilidade da tecnologia soviética seria sua ruína. Pripyat, a cidade erguida para abrigar os trabalhadores e suas famílias, era o retrato da vida soviética moderna. Com suas ruas largas, edifícios modernos e infraestrutura avançada, Pripyat era um modelo de como a vida poderia ser sob o socialismo. Apartamentos espaçosos, escolas, hospitais, centros culturais, tudo do bom e do melhor. A cidade oferecia todas as comodidades necessárias para uma vida confortável e produtiva. Era o lugar para se viver, um paraíso soviético. As famílias desfrutavam de uma qualidade de vida que era invejada por muitos em outras partes do mundo. Otimismo e progresso estavam no ar. O futuro era radiante. As celebrações e eventos comunitários reforçavam o espírito de unidade e esperança. Famílias chegavam cheias de esperança, atraídas pela promessa de uma vida melhor em Pripyat, a cidade modelo. A cidade era um imã para aqueles que buscavam oportunidades e um futuro promissor. As crianças estudavam em escolas modernas, enquanto seus pais contribuíam para o que era visto como um triunfo da engenharia soviética, um exemplo para o mundo. A educação era valorizada e as escolas eram equipadas com os melhores recursos disponíveis. Mas, por trás da fachada de progresso e inovação, se escondiam falhas graves no projeto do reator RBMK-1000. Problemas técnicos e de design que foram ignorados ou minimizados em nome do progresso. Essas falhas, somadas à cultura de segredo e à falta de transparência que reinavam na União Soviética, criariam o cenário perfeito para um desastre inimaginável. A burocracia e a política frequentemente se sobrepunham à ciência e à segurança. Cegos pela busca da supremacia tecnológica, os líderes soviéticos ignoraram os alertas dos especialistas. A pressão para mostrar resultados rápidos e impressionantes levou a decisões precipitadas e perigosas. A pressa, o baixo custo, tudo isso foi colocado acima da segurança. Medidas de corte de custos e prazos apertados comprometeram a integridade do projeto. Uma arrogância que teria consequências devastadoras, não só para Chernobyl, mas para o mundo inteiro. O desastre de Chernobyl se tornou um evento global, com impactos que ainda são sentidos hoje. Chernobyl é um lembrete amargo para a humanidade.
A cidade de Pripyat, outrora vibrante, agora é uma cidade fantasma, um testemunho silencioso do que pode acontecer quando a segurança é negligenciada. O progresso tecnológico precisa andar de mãos dadas com responsabilidade, transparência e uma cultura de segurança. As lições aprendidas com Chernobyl levaram a melhorias significativas nos protocolos de segurança nuclear em todo o mundo. Ignorar essas responsabilidades pode trazer consequências catastróficas que ecoam por gerações. As memórias do desastre e suas vítimas continuam a assombrar aqueles que sobreviveram e as gerações futuras. A história de Chernobyl é uma lição de humildade. Ela nos lembra que, por mais avançada que seja a tecnologia, ela nunca deve ser usada de forma imprudente ou sem consideração pelas vidas humanas. Uma história que nos mostra como até as criações mais ambiciosas da humanidade podem se transformar em armas de destruição quando a arrogância e a complacência falam mais alto que a prudência e o respeito pela segurança. Chernobyl é um monumento eterno à necessidade de equilíbrio entre progresso e responsabilidade. Na noite de 26 de abril de 1986, a Unidade 4 de Chernobyl se tornou palco de uma sequência de eventos catastróficos. O que começou como uma noite comum, logo se transformaria em um dos piores desastres nucleares da história. O que era para ser um teste de segurança de rotina se transformou em um pesadelo inimaginável. A equipe estava realizando um teste para simular uma falha de energia, algo que deveria garantir a segurança do reator em caso de emergência. A causa? Uma mistura fatal de erros humanos e falhas de projeto. A combinação de decisões equivocadas e um design de reator problemático criou uma tempestade perfeita. À 1h23 da manhã, uma explosão de vapor sacudiu o prédio do reator, arrebentando o teto e lançando uma nuvem de material radioativo na escuridão da noite ucraniana. A explosão foi tão poderosa que foi ouvida a quilômetros de distância. Exposto, o núcleo do reator começou a pegar fogo, liberando na atmosfera quantidades absurdas de radiação. A radiação liberada foi centenas de vezes maior do que a das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Na sala de controle, a equipe, pega completamente de surpresa, tentava entender o que estava acontecendo e qual a gravidade da situação. O pânico e a confusão tomaram conta, enquanto os alarmes soavam incessantemente. Para piorar, o projeto do reator RBMK-1000 era notoriamente difícil de controlar e a equipe não tinha o treinamento adequado para lidar com uma emergência daquela magnitude. A falta de preparo e a complexidade do reator tornaram a situação ainda mais desesperadora. Para completar, os instrumentos da sala de controle forneciam leituras erradas, o que fez com que a equipe subestimasse o tamanho do desastre. As leituras incorretas levaram a decisões que agravaram ainda mais a situação. Some a isso tudo a falta de comunicação e a relutância em aceitar que um acidente tão grave pudesse acontecer. A negação e a falta de clareza nas informações dificultaram a resposta imediata e eficaz. Resultado: uma resposta lenta e ineficaz. As equipes de emergência demoraram a chegar. E quando chegaram, estavam despreparadas para lidar com a magnitude do desastre. Enquanto a radiação mortal se espalhava pelo ar, os bombeiros de Pripyat foram os primeiros a chegar. Sem saber da gravidade da situação, eles se dirigiram corajosamente ao local do acidente. Corajosamente foram direto para a usina, sem ter a menor ideia da ameaça invisível que os aguardava. A radiação era uma inimiga silenciosa, e eles estavam completamente desprotegidos. Arriscando suas próprias vidas, lutaram contra o fogo, tentando desesperadamente conter aquele inferno. A batalha contra as chamas foi intensa e exaustiva, mas eles não desistiram. Muitos desses heróis, homens e mulheres, foram expostos a doses letais de radiação e morreram dias ou semanas depois. Seus sacrifícios não foram em vão, mas o preço pago foi altíssimo.
Seus atos de bravura impediram que o desastre fosse ainda maior, mas a um custo altíssimo. A contenção do fogo evitou que a radiação se espalhasse ainda mais, mas a tragédia já estava instaurada. A explosão em Chernobyl foi o resultado de uma sucessão de erros e negligências que se acumularam durante anos. A falta de manutenção adequada e a complacência contribuíram para o desastre. As falhas no projeto do reator RBMK-1000, somadas à cultura de sigilo e à complacência da indústria nuclear soviética, criaram o cenário perfeito para a tragédia. A falta de transparência e a pressão por resultados rápidos foram fatores cruciais. Chernobyl escancarou para o mundo os perigos de se priorizar o progresso tecnológico em detrimento da segurança. A busca incessante por avanços tecnológicos, sem considerar os riscos, levou a consequências devastadoras. Mostrou também as consequências devastadoras da falta de transparência e responsabilidade. A necessidade de uma cultura de segurança e responsabilidade se tornou evidente. O mundo assistia horrorizado à usina que antes era símbolo do poder soviético se transformar em um monumento aos seus erros. Chernobyl se tornou um lembrete sombrio dos perigos da negligência e da falta de responsabilidade.